A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Paulo Paim. Gravamos com o senador no dia seguinte à aprovação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Mas não é só isso que a gente tem para conversar com ele. Ele que preside a comissão parlamentar que investiga as contas da Previdência, também já anunciou hoje em pronunciamento no plenário que teremos novidades com relação às contas. São dois assuntos impossíveis da gente não tratar com o senhor, né, senador? Primeiro, digamos, a reforma trabalhista é que mais nos preocupa nesse momento, porque ela já está aqui no Senado, já foi votada na Comissão de Economia e agora vai para a Comissão do Trabalho, de Assuntos Sociais, que lá na Câmara, a Comissão do Trabalho, aqui é vai para a Comissão de Assuntos Sociais para casa e depois para a CCJ. O que a gente está propondo é que a CAS faça pelo menos uma audiência pública em cima específico do mérito, que é a questão social, que é da CAS, né? E que, a partir daí, a gente possa, então, fazer o debate sobre o projeto que veio da Câmara, porque o relator manteve na íntegra, né? Claro que muitos vão alegar que já houve duas audiências públicas, já houve comissão geral, mas o importante nesse momento é que a gente possa aprofundar o debate em cima desse tema. É bom sempre lembrar, quando o governo, com todas as críticas que eu faço a esse governo, mandou o projeto aqui para o Congresso, tinha somente 7 artigos, agora tem 117. Destrói praticamente toda a CLT, toda a proposta. Só respeita mesmo aquilo que está na Constituição, porque tem que respeitar, senão ele teria que fazer, o relator, uma emenda constitucional. Grave o que está ali, trabalho intermitente, negociado sobre o legislado, o sindicato não acompanhar mais a rescisão de contrato, você abrir mão de 50% daquilo que tem de direito a receber mediante acordo não, mediante uma imposição. Enfim, a Justiça do Trabalho também vai ser uma dificuldade enorme para você ter acesso. Se você não se fazer presente, você vai ter que pagar uma parte daquilo que teria de direito. Por um motivo ou outro, você faltou naquele dia, vai ter que pagar, Pode marcar uma outra audiência, mas não fazer o trabalhador pagar. Veja o ponto que chegamos. Ali, como eu dizia, na leitura do relatório que fiz à parte na comissão, eles queriam fazer o regimento interno de como é que tem que se portar uma comissão dos chamados representantes de cada 200 dentro da fábrica. Isso não é coisa para nós botar numa lei. Isso é uma coisa mais sindical, que os sindicatos façam o seu regimento interno. Eles queriam quase que um regimento interno, como o juiz tem que se portar na hora de julgar uma matéria. Olha bem, e criam um outro regimento de como é que o patrão tem que se portar. É uma intromissão indevida, inadequada e irresponsável. Por isso que o meu relatório foi pela rejeição na íntegra do projeto de reforma trabalhista. Agora, o senhor já tem uma estratégia também para mobilizar, ou mesmo sensibilizar, os parlamentares das comissões temáticas que participam dessa tramitação, né? Claro, nós mostramos o mundo real. Eles têm que ver o mundo real, que não adianta. Vem para Brasília, o Congresso, perto da realidade do país, não digo o povo de Brasília, mas aqui o Congresso é uma ilha da fantasia. Quem está aqui dentro, nesse mundo, dia a dia, elaborando, discutindo, debatendo, acaba se desvinculando da realidade lá da roça, por exemplo, né? Lá do chão de uma fábrica, lá de uma forjaria, lá de uma fundição, lá onde estão os trabalhadores quilombola, por exemplo, trabalhando a terra, onde estão os pequenos agricultores, onde estão os assalariados do campo, onde estão aqueles que trabalham dentro de um frigorífico, que eu já fui, eu vou usar o termo aqui, para não chamar o Hugo, tu tem que respirar um pouco e sair para fora. Nós que não estamos acostumados, claro, a estar lá, tem que usar máscara. Estou dando alguns exemplos. Calculo uma fundição, eu trabalhei em fundição. Sabe que toda vez que eu vou ao médico, o médico pergunta o seguinte: você fumou a vida toda, pai? Eu digo, não, nunca fumei. Não fumo, enfim, não bebo também. Ele é engraçado. Aí eu lhe pergunto onde é que eu trabalhei. Eu digo, eu trabalhei numa fundição. Então, longos anos da vida, eu tive que respirar aquele gás que vinha do ferro derretido, ou do aço jogado sobre a terra, e dali vem aquele gás que vai asfixiando ou vai prejudicando a saúde de qualquer um.
Senador, mas temos também novidades na CPI da Previdência? A CPI da Previdência, nós estamos convocando os grandes devedores por setor. O primeiro setor, o setor dos frigoríficos, a JBS, inclusive, é uma delas, né? Aí vai todo aquele rol, mas os 5 maiores dessa área, os 5 maiores do comércio, os 5 maiores da educação, os 5 maiores dos bancos, os 5 maiores devedores de todos os setores envolvidos naquela lista dos 500 maiores devedores. E o que é importante ouvir dos devedores? Importante ouvir, por exemplo, JBS, que é o mais falado hoje. Porque em função da em cima negociação da chamadas delações, né? A JBS teve um lucro que ultrapassou no último ano de 150 bilhões e deve 2 bi para a Previdência. Inexplicável. Inexplicável. Por que não são cobradas essas dívidas? As dívidas, segundo os procuradores da Fazenda, os auditores fiscais e analistas, ela ultrapassa 500 bilhões se ela for atualizada. Há quem diga que chega a 700 bilhões. E por que não é cobrada? Por que mais uma vez jogam a conta em cima do trabalhador, da área pública, da área privada, do campo e da cidade? Aumentando o tempo para se aposentar, já falei em aumento de alíquotas, aumentando o tempo de contribuição. Então, o trabalhador é chamado a pagar de novo. Eu recebi já a auditoria do Tribunal de Contas. Isso que o que tem de prefeituras falidas que quiseram fazer o seu fundo próprio e depois o prefeito, numa emergência, usou o dinheiro do fundo. Na hora do trabalhador se aposentar, não tem fundo, fica sem nada. Então, é gravíssimo. O que eu digo é o seguinte, não tem o chamado rombo da Previdência, tem o roubo da Previdência, porque pegaram o dinheiro, chamado apropriação indébita, desconta do trabalhador e não repassa para a Previdência. Outros fraudam, outros sonegam e outros roubam mesmo. E a partir dessa... Bom, primeiro, o senhor vai... Esses encontros, essas audiências públicas, elas vão acontecer amparadas em dados oficiais? Claro, todos os materiais, todos os documentos que a gente tem, vêm de dentro do governo, né? Principalmente da Receita Federal, Ministério da Fazenda e da mão dos auditores. Então, são as dívidas oficiais, claro, mesmo, números oficiais. A gente faz os requerimentos, eles são obrigados a nos mandar. No primeiro momento, eu disse que era em 10 dias, eles pediram mais dias, eu dei o dobro daí, ficou sendo 20 dias, mas os documentos estão chegando. E é grave o que está se fazendo, inclusive usando o dinheiro da Previdência para outros fins. Como é que tu usa o dinheiro da Previdência para mandar para a Justiça, para mandar para o Legislativo, para mandar para o Executivo em áreas que não tem nada a ver com a Seguridade Social? Não pode. Como é que você usa o dinheiro da Previdência para pagar, inclusive, salário de profissionais dos 3 poderes? Não pode. O dinheiro da Previdência é para a Previdência. Tem que ficar naquele universo, no máximo, da Seguridade Social, que é saúde, assistência e previdência. Eu digo, em resumo, a questão da Previdência é só uma questão de gestão e combater o desvio de recursos para outros fins e outros que são roubados mesmo do trabalhador. E o trabalhador é o único que paga com certeza absoluta, porque é descontado em folha. Claro que tem muito empresário que paga corretamente, mas tem alguns bastante, eu diria, né, que não pagam a recado do trabalhador e não pagam nem a sua cota, que é sobre o faturamento ou sobre a folha, aí, claro, acaba faltando dinheiro. Senador, para encerrar, qual a expectativa do senhor com relação à conclusão desse trabalho da CPI? Esses dados vão estar concatenados, esse relatório vai estar apresentado antes do projeto, por exemplo, chegar no Senado Federal, o senhor acredita? Eu tenho certeza que vai ser assim. Eu e que não acredito isso vai gerar sequer na tramitação? Eu não acredito que passe sequer na Câmara essa reforma da Previdência. Mas se passar, vai chegar aqui. Quando chegar, nós vamos estar já com todo o trabalho pronto, entregando para cada senador, para demonstrar que não precisa essa reforma. É apenas organização, gestão, fiscalização e combate à impunidade e à corrupção. E aí, a partir daí, a gente poderia ter uma nova série de legislação, projetos, claro. Teremos uma série de projetos. A partir do Legislativo. Que vão nessa linha. Saneando esses espaços, né? Os gargalos, como a gente fala, onde acaba correndo como rio abaixo o dinheiro do nosso povo, que é ali que está o grande desvio, e ao mesmo tempo dando mais estrutura
para os procuradores da Fazenda, auditores fiscais e analistas, para que eles possam efetivamente fiscalizar e executar os grandes devedores. Como me disse um procurador da Fazenda, imagine um estádio de futebol lotado de processo, apodrecendo, e nós não temos estrutura para executar os devedores. Então, esse é o caminho. Isso é o que pode mudar. Execução, gestão, fiscalização, cobrança devida e parar de dar anistia, porque cada vez que dá um refis, como me disse um empresário que esteve conversando comigo, eu pago em dia, tenho lá 5 mil empregados, eu pago em dia tudo. Agora o meu concorrente não paga ninguém e aí é anistiado cada 10 anos, ele faz outro refis e não paga de novo. Aí é concorrência desleal, aí não dá. Senador, todos perdem com isso. Grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o convidado da TV Senado a fazer sugestões e críticas ao nosso trabalho. Use 0800 61 2211 para isso e é uma ligação gratuita. Eu lembro ainda que você pode rever esse e os outros programas da TV Senado por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.